Muito bem, meus queridos. Para esse tema, quem é de Bíblia já sabe que aonde nós vamos ler, né? Êxodo 32, de 1 a 6. E depois nós vamos ler lá em Mateus 7, 22 e 23. Êxodo, o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 32, do verso 1 ao 6. Tá certo? Êxodo, capítulo 32, do 1 ao 6. A minha versão da Bíblia é a NVI, que diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando-os tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu quero chamar a atenção aqui para dois trechos desse texto que lemos, lá o versículo 4 do capítulo 32 de Êxodo, a parte final, diz assim: Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então fizeram um Deus e deram a ele todo o mérito de tirar eles do Egito, como se fosse o Deus verdadeiro. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então, o bezerro estava lá, mas a festa dedicada ao Senhor. Ele estava usando o bezerro, ele fez um altar para dedicar ao Senhor, mas como se o bezerro fosse Deus. E nesse outro trecho de Mateus 7, 22, ele fala dos falsos profetas, aqueles que dizem servir a Deus, que profetizavam em nome dele, mas no final direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim que praticam o mal. Então, esse texto nos dá sustentação de que isso que nós vamos falar já foi profetizado, já aconteceu uma vez, lá quando Moisés foi ao monte ter com Deus e estava demorando, e o próprio Jesus anunciou que isso aconteceria, que pessoas em nome dele fariam milagres, fariam obras e foram até ele para requisitar o mérito de tudo isso, e nós já te servimos, então o nome nós fazíamos, expulsamos demônio, curávamos enfermos, tudo. Ele vai dizer: não te conheço. Bom, o texto de Êxodo mostra Arão atendendo à vontade do povo e moldando um Deus e construindo um altar, falando que era ao Senhor. Isso significa que ele fez algo para satisfazer o desejo do povo, mas ele próprio achava que estava fazendo isso, ou intencionalmente, ou propositadamente, ou despropositadamente, ele queria permanecer servindo ao Senhor. Arão era o sacerdote que estava ali naquele momento. Era a pessoa que estava responsabilizado para estar entre Deus e o povo. Então, ele construiu o altar, ele deu autenticidade àquele altar, àquele ídolo, porque ele tinha autoridade, vinha tendo autoridade ante o povo como sacerdote ali. As estruturas religiosas, agora,
na sua ânsia de crescer, de conquistar, de ter relevância, né? De manter o povo com eles, sabe, de continuar crescendo, eles acabam relativizando o evangelho e criaram, a meu ver, um Deus, um D minúsculo, né? Que é muito parecido com o Deus verdadeiro para atender o querer do povo. Porque se for muita gente que estão nas igrejas hoje, se começar a falar o evangelho de verdade, o evangelho contra o pecado, o evangelho da renúncia, o evangelho que não tem o toma lá da cá, isso aqui, muita gente cai fora, né? E o interessante é que cada igreja vai encontrando um jeito pior de fazer isso. Estão piorando esse Deus de maneira assim, perante a Bíblia, inventando cada dia coisas diferentes para piorar esse negócio. E isso formou uma idolatria, porque as pessoas estão lá dentro da igreja, das igrejas, servindo aquele Deus, achando que é o Deus verdadeiro, como estava o povo de Israel, porque estava, né? E estão cegos e fervorosamente servindo a esse Deus, porque é muito parecido com o Deus verdadeiro, né? É muito parecido. Eles fizeram, para quem não tem discernimento, é igual, é a mesma coisa. Ou, aliás, estão confiantes que é o Deus verdadeiro. Então, isso é um maior engano. Eu queria que você pensasse, por exemplo, como é que funciona isso. Digamos que você, por alguma razão, foi no camelô, em algum lugar, alguém chegou na sua casa e te vendeu um tênis de marca famosa, né? Aquele que tem aquele negocinho assim, né? E quando você começou a usar, pagou nele, saiu, começou a andar com ele, e todo alegre, e foi lá, e de repente chega um momento que você precisou dele, ele entrou água, ele não suportou a coisa, e aí você foi mostrar para alguém e falou, não, mas isso é falso. Não, mas é igual, eu comprei, é verdadeiro, ó, tá aqui a marca, tá aqui tudo aqui. Não, isso é falso, é falsificado. Esse tênis não aguenta, os materiais não são igual ao verdadeiro. Mas é tudo igual, mas não é falso. E você diz, mas é tão parecido, tudo igual, olha aqui, olha o modelo aqui que eu vi na internet, olha esse aqui que é igualzinho, tudo. Você fala, pois é, para você que é leigo, né, ele não faz diferença. Se você não tiver discernimento técnico para saber disso, você não consegue, parece tudo igual. Tá tudo igual, a diferença só está no resultado e no preço. Por que no resultado? Porque na hora que você mais precisou dele, ele não aguentou. Não entrega o que diz que entrega. Não faz o que diz que faz. E o preço, porque normalmente coisa falsificada é mais barato. É mais barato. Não precisa pagar o preço que precisa pagar pelo verdadeiro. Então, as pessoas estão indo comprar uma ferramenta, aliás, comprar algo verdadeiro, estão vendendo falso para elas, e logo elas vão se decepcionar, porque se não entrega, não acontece o que acontece quando se serve ao Deus verdadeiro. Pode ser tudo parecido, pode ser tudo igual, mas é igual o tênis falsificado. Na hora que precisar, ele não vai dar conta. E o preço, quem está achando que está pagando um preço muito barato para servir um Deus que está tudo tão fácil para você, pode saber que esse Deus não é o Deus verdadeiro. Não que Deus quer que a gente tem que estar castigado, cheio de coisas. Não é isso. Deus, ele requer de nós uma luta diária contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza. E se nós não vivermos isso cada dia, nós não estamos servindo ao Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele requer de nós muita renúncia, requer de nós um cuidado, requer de nós um zelo, um comportamento diferente. E como se tem esse discernimento? Pois é. As pessoas, por que esse Deus está se propagando? Porque poucas pessoas sem o Espírito Santo dentro da igreja, pouca gente consegue entender essa diferença. E outros nem querem saber, porque ela está fazendo exatamente aquilo que ela espera. Ela quer um Deus desse jeito. Ela quer ser enganada.
Mas cabe àqueles que têm zelo pela palavra de Deus falar as verdades. Porque se nós fizéssemos uma live aqui sobre prosperidade e bênção de Deus, a gente podia estar com a galera toda aqui. Mas nós nos propomos a falar as verdades, porque nós damos conta, quando eu falo algo para vocês, para todos, eu gravo aqui, deixo gravado, eu estou certo que tenho a responsabilidade que isso vai influenciar a vida de pessoas, se as pessoas tomar decisões. E as pessoas, elas, exatamente o que elas querem, um Deus que deixe elas andar de qualquer jeito, viver uma vida de qualquer jeito. E isso não é o caminho que Deus nos ensinou, que leva para o céu. Bom, andando um pouco aqui no desenvolvimento dessa mensagem, nós vemos que essa é a pior forma de idolatria que já se inventou até hoje. É a pior forma. E vou te dizer por quê. Porque formataram Deus como um produto que é bem aceito pela sociedade atual. Né? Ele é muito bem aceito, por quê? Primeiro, olha só, é uma idolatria que não é nem de longe parecido com aquelas formas de idolatria que os crentes falam, não, esse é ídolo. Porque se você enche lá de símbolos de idolatria dentro da igreja, ou começa a fazer, todo mundo começa a cair fora. Né? É como se escrever lá no tênis falsificado, esse é falso, esse é o verdadeiro. A pessoa não vai querer, porque se existe uma coisa que fácil de crente perceber, é quando você põe um símbolo de um ídolo e ele consegue captar isso, ele cai fora. Então, isso não. Poucos crentes cairiam nessa se fosse uma idolatria simbolizada, uma idolatria caracterizada. Essa é uma idolatria inteligente. Um ídolo que parece muito com o Deus que a pessoa acha que está servindo, mas não é ele. Um Deus que é derivado de partes conhecidas ou desvirtuados do Deus verdadeiro, enganando muitos, inclusive pastores e obreiros estão sendo enganados com isso. Não é o fato da pessoa ser um pastor, ser um obreiro, que não vai ser enganado por isso. Vai ser enganado sim, estão sendo enganados sim, porque ao ser as partes bem conhecidas de Deus, eles preservam, fazem uma maquiagem muito bem feita, fazem uma figura muito bem feita, de forma que as pessoas conseguem olhar ali e entender que é Deus mesmo, porque para elas não conhecem o Deus de verdade, não têm o Espírito Santo de maneira reveladora dentro de si para ter discernimento, e continuam indo assim. Um Deus também, por que é uma forma perigosa de idolatria? É um Deus que usa as mesmas estruturas religiosas, a mesma Bíblia, os mesmos templos, a mesma liturgia, as mesmas músicas, apenas com adaptações necessárias. Pegam a Bíblia e lerem as partes, interpretam do jeito que as pessoas querem ouvir. Usam os templos. A liturgia, a maneira de cultuar a esse Deus é o mesmo. Fazem apenas adaptações. As músicas, quantas músicas que não são de adoração, são antropocentristas, tem o homem como centro, e estão cantando por aí, e cantam, e se abraçam, e choram, porque elas são emocionalistas, elas falam de um Deus, elas tocam o emocional das pessoas, tocam na sua maneira de entender, mas elas saem de lá vazias. Ou saem, no mínimo, motivadas, mensagens da Bíblia que são motivacionais e não são desafiadoras. Porque é muito diferente você falar uma mensagem emocional ou uma mensagem confrontadora, uma mensagem desafiadora, como é a mensagem do Evangelho. Então, quando nós estamos falando a palavra de Deus, nós temos que ver que nela o Espírito Santo bota desafios, ela nos confronta. Agora, quando fala tudo que a gente quer ouvir, tudo que a gente gosta, tudo que a gente espera, é porque alguma coisa não está certo. Porque o Evangelho é para confrontar a nossa natureza. Também o mais importante, igual foi Arão, o processo todo, diria assim, que é como se
essa lâmpada mágica é friccionado pelas autoridades da igreja. As pessoas que estão lá na frente são pastores, são obreiros, que estão sendo usados pelo inimigo de maneira muito sorrateira, que às vezes nem eles mesmos percebem, porque tem pouco discernimento. Estão lá, essa lâmpada mágica que sai milagres, que sai coisa, é friccionada pelos próprios obreiros, igual Arão fez lá no deserto. Ele mesmo estava lá, amanhã nós faremos aqui um culto ao Senhor, amanhã nós faremos aqui ao Senhor, e na realidade não era o Senhor, era um ídolo que estava lá ao lado. E dessa forma, fazendo dessa forma, gera muita credibilidade. As pessoas creem que aquilo lá é Deus verdadeiro, por exemplo, o pastor fulano de tal que está lá, é na igreja tal, uma igreja que tem credibilidade, uma igreja que tem tradição, uma igreja que é pentecostal. Não quer dizer nada, meu querido. Só isso não quer dizer nada. O que estão fazendo lá dentro é o que diz. Não, mas lá cai poder. Mas que poder é esse? Que revelação de Deus é essa? Que autoridade de Deus tem nisso? Quantas pessoas são mudadas de vida lá? Como as pessoas estão sendo confrontadas nos seus pecados? A igreja gera credibilidade, o lugar, tudo isso é feito de uma forma muito estratégica, estrategicamente muito profunda, que aí as pessoas vão lá e têm essa ideia, Deus mesmo. Mas como eu falei antes, poucos têm discernimento do Espírito Santo suficiente para, na autoridade do Senhor, dizer, esse Deus não é o meu Deus. Esse bezerro bonitinho, tá aí brilhoso, cheio de ouro, que tá aí do jeito que eu quero, do jeito que meu íntimo quer, não é o Deus que eu preciso servir para ir para o céu. Esse é um Deus para servir quem quer ficar aqui na terra, quem quer coisa aqui da terra, né? Ou seja, esmerilhar, olha bem essa palavra, esmerilhar é aquela ferramenta que você pega para tirar uma esquina, tirar alguma coisa assim, endireitar uma superfície, ajustar. Esmerilharam do Deus verdadeiro as partes que não seriam interessantes. Ah, isso aqui não é interessante, então vamos tirar daqui. Isso aqui não vou falar, não. Está lá na Bíblia, mas não fala sobre isso. Né? E formar essa estratégia diabólica para formar um Deus com D minúsculo, virtualizado, um ídolo, do jeito que os homens, que as pessoas da atualidade querem, do jeito que eles aceitam, para manter templos cheios, para manter movimentos, manter essa busca desenfreada por bens materiais, para manter tudo isso, para manter os cofres das igrejas cheios, para manter todas as coisas que voltadas para a terra. O nosso Deus, ele é voltado para o céu, para as coisas eternas. Se tudo isso não nos diz respeito, não diz respeito a essas coisas, esse Deus é falso. Não é mesmo? Não é um perigo as pessoas caírem na cilada? Você não percebe que isso é uma cilada, astutas ciladas do diabo, diz a Bíblia, né? O que é uma cilada? Já é algo escondido para você cair. Quando ela é feita de forma astuta, ela é muito mais perigosa. Então não é só uma cilada, é uma cilada astuta, né? Que diz aqui. Mas que Deus é esse que inventaram? Vamos ver algumas características desse Deus? Vamos ver? Eu trouxe algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Um Deus que, até eu falei isso semana passada, vou ser bem breve aqui, um Deus que não é para ser servido, mas que serve, que as pessoas buscam e até exigem dele o que precisam e o que querem receber. As pessoas exigem dele, falam, quero, termino, quero, Senhor, eu não aceito que o Senhor não me dê, e por aí vai. E pedem para ele milagres, riquezas, prosperidade material, benesses, conforto, poder, e essas coisas. Quando praticamente nada disso é o objetivo da relação nossa com Deus. Claro que isso pode acontecer, que Deus pode nos dar isso. Mas não é isso que ele mandou seu filho aqui nesse mundo para morrer, para dar para nós. Não é isso que todo o projeto de Deus que nasceu lá no Jardim do Éden, para resgatar o homem, não é para isso. Isso aqui são coisas para quem está virado para a terra, para o lado material, e não para quem está vendo a eternidade. Um Deus cujas obras são direcionadas a coisas terrenas e não celestiais. São só para a atualidade e não para a eternidade. É para homens e não para o reino de Deus. Um Deus cujas obras são direcionadas a coisas terrenas e não celestiais. Então você pode ver,
Quando a pregação está falando sobre muita coisa de terreno, fica ligado. Esse pregador não está falando da Bíblia, do Deus da Bíblia. Quando as benesses que Deus quer dar muito, vai dar isso para você, vem aqui que Deus vai te dar, vem aqui, cai fora. Esse Deus não é o Deus. O nosso Deus também dá. Mas primeiro ele chama assim, Jesus falava, antes de curar, falou, teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Não é isso? Antes de dar, Jesus resolve a questão do pecado, resolve a questão da natureza humana. Ele desafia o homem a servir a ele, a sair do mundo. Ele ministra a salvação na vida da pessoa. E se a pessoa só fala de dar coisa aqui, cai fora. Porque quando Deus nos dá as coisas, Ele dá todas essas coisas que eu estou falando, dá riqueza, dá bem, dá tudo. Mas nós não estamos voltados a isso. O nosso objetivo na igreja não é esse. Nós estamos lá para quê? Para sermos, adorar a Deus e levar ao Senhor a nossa vida de maneira que nós sejamos, caminhamos para o céu. Esse Deus que eles construíram é conivente com o pecado e com a perversidade do ser humano. Ele não se enoja da podridão moral do povo e tolera a perversão, inclusive dos líderes religiosos. Às vezes as pessoas assim falam, mas como? Vai lá e ainda fala assim, não toquei nos meus ungidos. Às vezes esse ungido não é ungido do Senhor, meu querido. Apesar de esse trecho não dizer exatamente isso, é outra coisa que trata, mas eles usam isso, não toquei nos meus ungidos, às vezes esse ungido não é... Tem cuidado se ele é ungido do Senhor, está lá como um Arão que saiu do caminho para servir ao povo e não a Deus, servir o objetivo do povo e não a Deus, atender o querer do povo e não o querer de Deus. Um Deus conivente com o pecado não é um Deus santo. Um Deus conivente com o pecador, sem exigir o arrependimento, não é um Deus justo. Então, se nós queremos servir a Deus de verdade, não é um Deus desse nível que nós vamos servir, não. Nós vamos buscar a Deus de maneira muito mais profunda. A palavra de Deus tem que ser muito mais contundente. Esse Deus é um Deus cujos profetas são meros videntes. Que de cima dos púlpitos eles profetizam falsidades que são esperados pela sua plateia. Prosperidade, de novo, bênçãos, milagres, produzem movimentos, vem para frente, vem receber de Deus, Deus vai dar aquele carro, aquela casa, sabe, aquilo lá, né? E profetizam coisas que não tem nada a ver com profecia. Porque se você for lá no capítulo 14, 1 Coríntios, você vai ver lá que quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação. Edificação, encorajamento e consolação. Quando estão profetizando muitas coisas que não tem nada a ver com isso. Usam do púlpito, usam da igreja, usam de oração, usam de visita na sua casa, profetizar coisas que não tem nada a ver com profecia. Revelar coisas que o Espírito Santo não faria isso de maneira assim. Mas esse é um Deus que não tem nenhum tipo de características essenciais do Deus verdadeiro. Um Deus cujos sacerdotes ou pastores não precisam de vida de renúncia, consagração, unção, espiritualidade. Na realidade, às vezes são executivos, são gerentes, são gestores de uma instituição religiosa, prezam por poder, por dinheiro, por conforto. Isso não quer dizer que sejam de grande, às vezes pessoas que estão numa pequena igreja estão lá por causa de quanto salário ele ganha, por que carro ele anda, a conversa deles não é sobre crescimento de igreja, ganhar almas, é sobre construção, é sobre carros, é sobre outras coisas. O seu foco não está em ganhar almas, o foco deles está em outras coisas, está em coisas materiais. E pastor, obreiro, sacerdotes que estão focados em coisas materiais não servem esse Deus nosso que é focado na eternidade, em coisas espirituais. Igreja que está focada em fazer coisas terrenas só, não está focado no espiritual. Um Deus cuja igreja não investe em pessoas nem em estratégia de expansão do reino de Deus, mas em prédios, móveis, imóveis, carros e até no mercado financeiro. Igreja que pega o dinheiro dos dízimos para transformar em concreto, tijolo, e não tem dinheiro para missão, para evangelismo, não tem dinheiro para fazer as coisas. Tem dinheiro para tudo. Faz esforço, faz campanha para tudo.
faz as pessoas darem um monte de coisa para a igreja. Mas quando você vai ver, é para aplicar em tijolo, é para aplicar em construção, mas a igreja em si, você vai ver os números dela, faz muito tempo que não tem uma ação evangelística forte, faz muito tempo que não estão buscando a Deus com profundidade, faz muito tempo que não estão levando isso com um ardor do evangelho para alcançar as pessoas. Estão construindo um patrimônio, tem igrejas multimilionárias por aí e que estão decrescendo, perdendo dia a dia, as pessoas estão indo embora, eles não estão nem aí. Tem pastores até que dizem assim, vem aqui, eu dou a carta para você ir. Porque ele quer menos dor de cabeça, não quer trabalho. Que pastor é esse? Que Deus esse cara está servindo? Precisa Bíblia para esses caras, precisa Bíblia para esses caras. Chama de cara mesmo, para não chamar de cara sem vergonha fazer um negócio desse. Precisa se converter, precisa aceitar Jesus. Independente da posição que ocupa, independente do tamanho da igreja que dirige. Quem não está focado em pregar o evangelho para ganhar almas ao Senhor, quem não está focado na missão da igreja, que é evangelizar, que é edificar as pessoas, que é levá-las à maturidade com Cristo, maturidade em Cristo, essas pessoas não estão servindo ao Deus verdadeiro. Essas pessoas estão servindo a esse Deus com D minúsculo, Deus do materialismo, Deus da atualidade, Deus que quer levar as pessoas para uma vida boa aqui na Terra, mas depois todas vão para o inferno achando que iam para o céu. E daí não adianta dizer, em teu nome nós fizemos isso, eu recebia isso, fiz isso. Ele vai dizer, não vos conheço. Uma igreja que não pode ter o Espírito Santo de verdade. Não pode ter. Se tiver o Espírito Santo de verdade, ele revela tudo isso. E isso não subsiste onde o Espírito Santo está nas pessoas, onde o Espírito Santo está. Igrejas que às vezes se dizem pentecostais, mas já perderam todas as características do Pentecostes, que foi a grande pegada evangelística que saiu a partir daquele momento para alcançar o mundo, alcançar todos a região ali, e depois até os confins da terra. Não é assim. Quando o Espírito Santo está dentro da igreja, ela tem um ardor pelo evangelho, ela tem um ardor e tem a revelação, tem o discernimento. As pessoas com o Espírito Santo não ficam num ambiente desse, elas vão querer mais, elas vão orar e a autoridade da oração delas, Deus vai mudar as coisas. Não é um Deus santo e justo, é um produto de massa como sair da lâmpada mágica. O tempo foi desenhando seus atributos conforme os homens desejam. Com o tempo, ele foi se moldando exatamente aquilo que os homens desejam. Não, isso aqui não... Olha para isso, a mensagem que o povo não recebeu bem. Eu vou pregar outra vez, vou pregar diferente. Aliás, prega para agradar o povo ou para falar a verdade do Senhor? Eu sei que vocês que estão aqui ouvindo agora ou depois, que permanecem ouvindo, que é porque vocês prezam para ouvir uma verdade. E eu não vou aqui ficar falando verdade, meias verdades, não. Eu quero dar conta, posso até dar conta daquilo que eu não falei, mas Deus conhece o desejo do meu coração e a verdade que eu quero viver diante dele. Na realidade, esse Deus todo que nós desenhamos aí, esse Deus não existe, é uma falsidade. É pior que o tênis falso que se compra, que você vai descobrir lá na frente que você pagou um dinheirão por ele e é falso. É pior até que o bezerro de ouro. É pior que tudo isso. Porque quem serve esse Deus hoje vai receber um dia essa dura palavra que está lá em Mateus 22 que nós lemos. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eles podem gritar, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome somos demônio, realizamos milagres, nós fazíamos culto, as pessoas iam chorando para frente, nós estávamos numa igreja, nós participávamos do coral, nós cantávamos, nós íamos no circo de oração, nós íamos na escola dominical, nós íamos no culto, nós fazíamos isso. Não vos conheço. Você estava buscando coisas para você, você estava lá querendo melhorar a sua vida aí na terra, mas não estava desejoso de ir para o céu. Você não estava lá se revoltando contra o seu pecado, contra o pecado do povo, e sim, você estava lá a fim de querer melhoras, querer benesses para você. Não conheço você. A palavra dura de receber, mas é melhor você ouvir isso agora do que receber depois do Senhor.
Eu quero que você se torne um crítico, você se torne um crítico de você mesmo, se você realmente está fazendo aquilo. Quando nós falamos de religião, de crença, depois de fé, nós estamos falando das verdades que você precisa saber para que possa conhecer a Deus de verdade, que é o tema a temática desse mês. Conhecer a Deus de verdade. Porque se você não conhece a Deus de verdade, você cai nessas falsidades, você cai nesses deuses fabricados ao querer do homem. Você começa a se ajoelhar em frente de bezerro de ouro, achando que é Deus, porque o Espírito Santo não está, você não está dando espaço para o Espírito Santo te revelar. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade, há discernimento, há conhecimento, há graça de Deus. Onde há o Espírito de Deus, ali realmente há milagres de verdade, mas está tudo focado na eternidade, no céu, na parte espiritual e não na vida material. E o que aconteceu com o povo? O que aconteceu com esse povo que Deus chamou? Que fizeram bezerro de ouro, aliás. Deus, quando viu aquilo, falou para Moisés: deixa-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Veja bem, olha o momento que nós estamos vivendo. Olha o que Deus tem permitido acontecer. É um momento de reflexão para nós. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Deus teve vontade de destruir aquele povo, porque eles não tiveram paciência de saber que Moisés estava lá lidando com Deus. E olha que tinham recém passado o Mar Vermelho, eles estavam vendo um milagre um dia após o outro. Não era assim alguém que estava lá tantos anos sem ver nada, eles estavam vivendo, né? Estão vivendo o milagre de Deus todo dia. Se não fosse Moisés enfrentar, entre aspas, a Deus, dizer: Senhor, não faça isso. Porque que vão dizer do Senhor que nós saímos de lá do Egito para trazer o povo para morrer aqui nesse deserto? E Deus, em função disso, da intercessão de Moisés, ele não destruiu o povo lá mesmo onde eles estavam, com bezerro e tudo. Mas Deus deu a ele a oportunidade. Ainda é tempo de nós voltarmos ao Evangelho, ao Deus verdadeiro. E vou dizer para vocês, o melhor de tudo. Tudo isso que falam que esse ídolo faz, Deus faz também. Faz. Deus dá prosperidade, Deus dá bênçãos materiais, Deus cura. Deus apazigua seu coração, te dá bênção, te faz você ser uma pessoa próspera. E muito mais. Porque ele é poderoso, ele é o Senhor dos senhores, fiel, justo e santo, com uma diferença. Ele faz tudo isso, mas ainda nos leva para o céu. Ele faz tudo isso e ainda nos dá a eternidade, uma vida eterna com ele, não com Satanás, não com o inimigo lá no inferno. Ele nos leva para o céu. Ele nos leva para o céu. Mas ele quer de nós renúncia. Tem também renúncia. Também nos está disposto a servi-lo, obedecê-lo em integridade de coração, ter uma vida santa, uma vida reta, dedicada à sua causa, submisso ao seu querer, à sua lei, zelosos pela palavra, zelosos por ele na adoração, na nossa vida de oração, na nossa vida de relacionamento com ele. Não sermos só aquela pessoa simplesmente que cumpre os rituais que nós aprendemos a fazer quando acorda, quando na refeição, ou quando vai deitar, ou quando vai viajar. É um Deus que quer relacionamento. Ele nos ama, é um Deus de relacionamento. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e assim traduzir os desejos do nosso coração. Às vezes aqueles gemidos que nós temos, aquela oração sem palavras. O Espírito Santo nos faz comunicar com Deus, fazendo essa tradução, se assim podemos dizer, a Deus de tudo aquilo que nós estamos clamando dentro de nós. Esse é o Deus verdadeiro, que deu seu Filho morrer na cruz para pagar o preço, senão nós teríamos condenados. Deu seu Filho para nos salvar. E depois depois que ele subiu, Jesus disse assim: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então ele foi, o Espírito Santo veio para habitar em nós, para ministrar em nossas, para dizer em nós revelações que o próprio Jesus não diria, mas o Espírito Santo se revela em nós. O
O próprio Jesus não faria isso, mas o Espírito Santo faz. Ele nos dá. Mas esse Deus não é com foco na vida terrena, nem em bens materiais. Ele é para a vida eterna, para a eternidade. É um Deus que, para nós se relacionar, para nós ter uma vida íntima com Ele, para te dar segurança, e você só acessa Ele pela fé, crendo nele de todo o seu coração, estando disposto a sofrer, a viver, mas também se alegrar, a ter alegria, a ter paz, porque Ele nos dá paz, Ele nos alivia a carga, toda essa carga, a pressão do pecado, da vida. O Evangelho nos promete alívio, não é uma relação de pode e não pode, é uma relação que nós podemos, estando com Ele, nós já sabemos exatamente, o Espírito Santo nos revela, olha, quando você não fica com a consciência cauterizada pelo pecado, quando nós erramos, o Espírito Santo já vem na nossa mente e nos avisa. Você fez, né? Porque esses dias me perguntavam, mas como que funciona o Espírito Santo na nossa vida? Eu disse assim, eu não sei dizer. Eu só sei perceber. Porque eu sei que em determinados momentos, você já viveu, por exemplo, um momento quando a gente fala assim, por que o Espírito Santo deixa a gente viver numa igreja, num meio assim? Porque falta Ele nos dizer, em determinados momentos, nós darmos espaço para Ele, para ouvir. E às vezes, quando nós não ouvimos o Espírito Santo, nós damos passo errado. Porque o que o Espírito Santo faz? Você já pensou, às vezes, assim que você falou, estava numa rodinha de amigos conversando e tal, e aquela conversa não estava lá, e você acabou entrando na conversa, e a conversa foi para um outro lado, de coisas que não devia falar, e você entrou no meio, quando viu, estava no meio, e beleza, você saiu de lá, daqui a pouco assim, toim! Você não devia estar lá. Você não devia estar lá, você fez errado. Quem você acha que está falando para você? O diabo não é. Então, esse é o Espírito Santo. E se você não tem ouvido isso ultimamente, em nenhum momento, você precisa buscar. Você precisa buscar mais. Mas pede direto, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim para revelar se eu realmente estou servindo, se eu realmente quero conhecer a Deus para se relacionar. Se eu realmente estou servindo a Deus. Eu preciso do discernimento do Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo, vem em mim, habita em mim e revela em mim. Eu te garanto que você clamar de todo o coração, o Espírito de Deus vem sobre você e produz mudança, produz um filtro, que quando nós por acaso cometemos alguma coisa que não está dentro da palavra de Deus, ou estamos cometendo algum erro, ele já nos alerta, mas ele não fica te acusando. Se ficar te acusando é o inimigo, se alertar é o Espírito Santo, porque o inimigo é acusador, o Espírito Santo ele é cuidado, ele cuida de nós, e quando ele nos alerta, ele já diz, olha, é só você pedir perdão, se arrepender, que o preço desse pecado já foi pago lá na cruz. Só isso. É só se arrepender. O preço do perdão desse pecado foi pago lá na cruz. Isso é Evangelho. Isso é Bíblia. Isso é o Deus verdadeiro. O resto é bezerro de ouro feito ao querer dos homens. Eu encerro dizendo que Deus nos revela através do Espírito Santo cada dia. Esse Deus soberano, grandioso, maravilhoso, santo, justo, fiel, para que nós não caiamos nesse engano, desse Deus falso, que cada dia quer enfiar em nós, às vezes habitando os lugares que nós frequentamos como igreja. Não estou dizendo que a sua igreja é uma igreja ao Deus tal, ao Deus errado, mas às vezes em alguns pedaços, algumas coisas, as coisas estão misturadas. Mas o Espírito Santo vai te revelar de hoje em diante. Quando você vê algo, você vai dizer, olha, isso aqui é bezerro de ouro. Mas que Deus seja sobre a sua vida, te dê discernimento para servir cada dia, e ter o discernimento e viver um relacionamento sério e grandioso com o Deus verdadeiro. Que Deus vos abençoe
Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós e que possamos adorar a Deus cada dia.